Diga: Deus, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Deus, te louvamos. Nós estamos aqui nesse momento, Pai, prontos para a Tua palavra. Nós estamos prontos, Deus, para ouvir a Tua voz. E que no momento que a gente se assentar, o nosso espírito se abra para a Tua palavra. E que a semente plantada, semeada nesse momento, ela possa frutificar. E trazer alívio. E trazer restauração, e trazer libertação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Vamos lá, gente. João, no capítulo de número 21, Evangelho de João. Eu tenho uma palavra assim breve, mas que vai pegar um pouquinho aí, né, Tânia? Sempre pega, não pega? Evangelho de João, capítulo de número 21. Particularmente, eu acho esse texto, esse capítulo, um dos mais lindos de todos os 4 evangelhos. Primeiro porque ele só acontece, esse diálogo só acontece no Evangelho de João. E a maneira como ele é contado é muito forte, gente. João, capítulo 21, verso de número 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, olha para cá. Está aqui também. Vamos lá? O texto diz assim: depois de comerem, pode ir, gente? Quem está aqui comigo, amém? Vamos lá então, foco aqui agora. O texto está dizendo assim, ó: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Olha só, Pedro ficou o quê? Não ouvi. Pedro ficou triste, ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Isso aí te lembra alguma coisa ou não? Pela terceira vez: você me ama? Ele fala. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Agora veja bem, Jesus disse assim: cuide das minhas ovelhas. Agora no verso 18, Jesus ele aborda uma outra coisa. Ele fala assim, ó: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Para quem que ele está falando isso aqui, gente? Para quem que Jesus está falando isso aqui? Para Pedro, não é? Pedrão lá do Pedro, Tiago e João no barquinho, não é verdade? Então veja bem, Jesus vira para ele e fala: Pedro, ó, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, ó, faz assim comigo assim, ó. Ele está dizendo, ó, Pedro, quando você era mais jovem, você se vestia por onde queria, mas quando você for mais velho, você estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Glória a Deus até aqui. Verso 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então Jesus disse para ele: siga-me. E Pedro, olha só, voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia.
Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, olha só, o que ele disse? E quanto a este? Senhor, e quanto a este? Qual foi a resposta, irmão? Jesus responde assim de maneira esquisita, áspera. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa a você? Em outras traduções, Jesus fala: o que você tem a ver com isso aí? E se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa, Pedro? Amém? Até aqui, pode deixar sua Bíblia aí. Irmãos, nós vemos, como eu disse, esse é um único diálogo, o único evangelho que conta esse diálogo aqui detalhadamente. Nós vemos aqui Jesus, após ressuscitado, ele teve praticamente 2 grandes encontros. Ele primeiro se encontra com os seus apóstolos, e depois ele se encontra também com todos os outros discípulos dele, né, dando uma direção, porque Jesus partiria, ele subiria aos céus, e nós só teríamos contato com ele, tanto como os discípulos, na sua volta. Amém ou não amém? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então, entenda isso aqui. Jesus, irmãos, ele estava diante dos seus discípulos, e ele se lembra que Pedro havia negado ele quantas vezes? 3 vezes. Pedro havia abandonado tudo, irmãos, frustrado, porque tinha servido Jesus 3 anos. Alguns discípulos estavam com medo porque Jesus tinha morrido, né? Ele não estava crendo que ele tinha ressuscitado, e muita gente começou a abandonar a fé, começaram a ir embora. Teve até um encontro também de Jesus com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, em que Jesus aproxima deles e fala: o que vocês estão aí comentando entre vocês? E esses discípulos, sem conhecer Jesus, viram para ele e falam assim: você não sabe das últimas coisas? Aquele Jesus que nós seguíamos, né, que fazia milagres, ele morreu, mataram ele, acabou. Nós estamos desistindo, nós estamos largando tudo. E Pedro, nesse cenário aqui, irmãos, ele tinha largado tudo. Ele se lembrou do mar da Galileia, se lembrou do barquinho que ele pescava, e ele voltou para lá e chamou outros discípulos, entrou no barco, começou a pescar, e Jesus apareceu depois de ressuscitado. E aqui eles já tinham comido um peixinho junto, e aí Jesus vira para Pedro e fala: agora eu vou curar esse camarada, porque Pedro já tinha desistido, irmão. Então, quantas pessoas vocês conhecem aqui que começou a andar com Jesus, começou a servir a Deus e desistiu? Quem conhece alguém que abandonou a fé depois de ter conhecido Jesus? Levanta a mão para me ver aí. Todo mundo conhece alguém que desistiu. Isso é uma verdade absoluta no meio de nós, irmão. Só que eu vou falar para os irmãos uma coisa: você pode trocar de carro, você pode trocar de roupa, a gente troca tudo. Tem gente que troca de família, é ou não é? Troca de cidade. Você pode trocar tudo, irmão. Mas eu te pergunto, como que você vai trocar Deus? Você vai trocar pelo quê? Você vai trocar Jesus pelo quê, irmão? Por que as pessoas desistem de caminhar com Deus? Tem gente que julga, fala desviado, tá vendo? Fraco, pecador, não dá conta de caminhar com Deus, irmão. Olha Pedro desistindo aqui, olha Elias abandonando tudo que Deus tinha feito através dele. Alguém aqui já fez fogo cair do céu? Já andou sobre as águas alguém aqui? Ninguém? Tão facinho? É só ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você andar sobre as águas, mudar um monte de um lugar para o outro. Elias fez fogo cair do céu, falou que não ia chover, não choveu. Quando ele falou que ia chover, choveu. Ele desistiu, ele abandonou tudo, falou: Deus, eu quero morrer, vou entrar nessa caverna aqui. Quem se lembra desse cenário? Elias escondeu, queria esconder de Deus, igual Adão fez lá no Éden. Aí Deus foi lá na porta da caverna, falou: rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí ele: Senhor, estou sendo tão zeloso, ninguém quer saber de Deus aqui nessa geração, nesse país, só eu sobrei de todos os homens de Deus, e eu quero morrer. Sabe o que Deus fez, irmão? Está lá no texto.
Deus veio como fogo na porta da caverna, veio um vento que rompia as pedras, quebrava as pedras, um terremoto daqueles. Elias não fez nada, ficou olhando todos aqueles sinais. Aí ele vem com a brisa suave, se apresenta diante de Elias. Elias cobre o rosto e Deus pergunta de novo: viu o fogo? Viu o terremoto? Ó Deus aqui, né? Viu o vento rompendo as penhas? A Bíblia diz que Elias falou a mesma coisa, falou: Senhor, estou sozinho, dou conta não, quero largar de mão desse negócio de ministério. Nós não devemos julgar as pessoas que retrocedem, irmão, desiste, porque todos nós estamos sujeitos a cansar no caminho, a frustrar. Só que uma coisa eu garanto aos irmãos: a maioria das pessoas que se afastam, não se afasta por causa de Deus, irmão. As pessoas se frustram consigo mesmas. Pedro aqui, ele não estava frustrado com Jesus, ele não estava decepcionado com a promessa de Jesus na vida dele, ele estava contrariado com ele. Falou: não dou conta, como que eu poderia negar Jesus do jeito que eu neguei, fugir, me esconder, escarnecer? Ele estava frustrado, queria desistir. Agora eu vou fazer outra pergunta aqui: quem aqui já pensou em desistir? Porque primeiro a gente falou do outro, né? Falei, quem conhece alguém que desistiu, você levantou a mão. Agora de verdade aqui, não seja hipócrita. Quem já pensou em desistir, levanta a mão. Seus pecadores. Todo mundo, irmão. Mas você queria desistir de quê? De Deus? Tem jeito de trocar de Deus, irmão. A gente se frustra com pessoas, se frustra com o pastor, se frustra com a igreja, se frustra com o ministério, se frustra com tudo. Nós nos frustramos facilmente com aquilo que é imperfeito, e está tudo certo. A questão é que nós precisamos nos lembrar, irmão, que o nosso negócio não é com o outro, o nosso negócio é com, não ouvi, o nosso negócio é com Deus. Jesus voltou lá no mar da Galileia um dia, irmão. Jesus chegou lá, vou até encenar. Jesus chegou lá, Pedro estava lavando as redes que ele tinha acabado de pescar, nada, pescou vento. Aí Jesus fala assim: ó, lança do outro lado. Lembra? Ele foi lá, lançou, veio aqueles peixes, 154 peixes, se não me falha a memória, grandes peixes, pescou. Aí Jesus falou: olha, Pedrão, vou te fazer um pescador de homens. E aí, a partir daquele momento, Pedro começa a seguir Jesus, lá no mar da Galileia. Nesse cenário que nós lemos, Jesus tinha ressuscitado, tinha morrido e ressuscitado, e Pedro tinha desistido e tinha voltado para esse mesmo mar, nesse mesmo lugar, porque tinha negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus foi lá e curou ele, irmão. Curou como? Foi lá e falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: te amo, Senhor. Ele falou: é? Então vai cuidar da obra, vai cuidar das minhas ovelhas. Fez a segunda vez e a terceira vez, e o texto diz que na terceira vez ele foi como se o galo tivesse cantado de novo. Cantou de novo o galo, e ele lembrou, e ele se entristeceu profundamente. Mas Jesus virou para ele: Pedrão, você me negou, você fracassou, você desistiu, você voltou a pescar. O texto fala que quando Jesus viu ele lá no barco, ele estava nu, a vergonha dele estava exposta. Ele pulou dentro da água, lê o texto depois, ele pulou para esconder a nudez de Jesus na hora que ele chegou. Simbolicamente falando, era a vergonha de ter desistido, de ter voltado a fazer aquilo que Deus tirou ele de lá. Irmão, quantos de nós começamos a andar com Deus e está olhando lá para trás, querendo voltar para as velhas práticas, sabe, para aquelas coisas de antigamente que Deus te tirou delas? Quem está aqui, glória a Deus. Sabe, a palavra está nos mostrando aqui, irmão, que independente de qualquer coisa, Deus vai atrás de você. Porque quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Se você é filho de Deus, irmão, o diabo ele não põe mais a mão em você não, viu? Porque quando você estava lá no mundo, lá, e o trem lascava tudo na sua vida, lá, quem estava mexendo com você era o Satanás mesmo, oprimindo, rebentando com o seu psicológico, com a sua vida. Você estava lá de acordo com o príncipe que governa esse mundo aí, Satanás. Mas depois do momento que você creu no Senhor, você se tornou filho de Deus, aí, meu irmão, é diferente. Aí o diabo não põe a mão em você mais.
Aí você vai ler Hebreus, que está dizendo assim, ó: o pai açoita e corrige todo aquele que ele toma por filho. Quando o trem começa a estreitar por filho de Deus, aí não é o capeta mais não, irmão. Aí é Deus, cavara, indo atrás do obreiro, indo atrás do cobreiro, né? Não é nem obreiro, é o cobreiro. E Deus vem trazendo de volta. Deus trouxe Pedro. Só que você sabe uma coisa que me chama muita atenção aqui? É que Pedro agora estava diante de Jesus. Jesus tinha curado ele ali com aquelas palavras, tinha dado direção para ele, e Jesus tinha a oportunidade, a última oportunidade de perguntar qualquer coisa para Jesus. O que você perguntaria, irmão? O que você perguntaria? Se você tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus agora, sobre a sua vida, você podia perguntar qualquer coisa. Você podia perguntar: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu resolvo isso aqui? Deus, para onde que eu vou? Você poderia perguntar qualquer coisa. Você sabe o que Pedro perguntou? Ele virou e falou assim: e João? O que vai ser de João? O que vai ser de João? Qual que foi a resposta de Jesus? Vai cuidar da sua vida. Em outras palavras, foi ou não foi? Ó, cadê o texto? Aqui, Jesus respondeu: se eu quiser. Pedro, o que você está perguntando sobre João, Pedro? O que você está querendo saber de João? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa você? Abre um texto aí comigo em Gálatas. Quem está aqui comigo, irmão? Gálatas, capítulo 6, verso 4 e 5. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vai cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida, rapaz. É, irmão. Por quê, pastor? Eu gosto tanto de cuidar da vida dos outros. Eu tenho uma preocupação: o que vai ser da vida do Maurício? O que vai ser do Maurício, Jesus? Uma preocupação, né? Olha o texto aqui, irmão. Gálatas capítulo 6, 4 e 5, ó. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, meu irmão, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Seu negócio, irmão, é você e Deus. É você e Deus. As pessoas começam a se frustrar e desistir quando elas começam com o negócio de comparação. Você olha alguém orando, ou que não está orando, aí você se compara. Nós não devemos nos comparar uns aos outros. Teve um salmista na Bíblia que disse assim: eu quase desviei os meus pés quando eu olhei para a prosperidade do ímpio. Porque ficou falando: eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu estou aqui nessa igreja todo dia, e o camarada está fazendo tudo errado e está dando tudo certo, e eu parece que é só. Ninguém aqui nunca pensou isso, de jeito nenhum. O texto está dizendo, irmão, examine os seus próprios atos. Se você começar a examinar a si mesmo, você vai começar ou se orgulhar ou se decepcionar. Quando você está diante de você mesmo, irmão, fica mais fácil. Você começa a observar o que você está fazendo, o preço que você está pagando, a sua dedicação. Você começa a assumir uma autorresponsabilidade da sua vida, você para de culpar o outro. Pedro ficou triste, magoado, porque Jesus veio e deu uma prensa nele na frente dos outros discípulos, falou para ele até que ele ia morrer crucificado. Aí você fala: pastor, mas o que tem a ver isso? Claro que tem, irmão. Pedro ficava todo dia buzinando na cabeça de Jesus assim: você não vai para a cruz não. Se o senhor for, eu vou junto. Falou ou não falou? Falou: Pedro,
Para com essas conversas, rapaz. Você não aguenta esse cálice que eu vou beber. Foi assim ou não foi? E ele, não, Senhor, eu vou contigo até para a cruz, eu vou. Aí ele falou, então eu vou conversar com o pai, nós vamos ajeitar isso aí para você. Mas nem agora não. Foi aí. O texto está dizendo que Jesus falou para ele o seguinte: falou, Pedro, enquanto você é jovem, você vai para onde você quiser, que nem você fez. Me negou, foi embora, beleza. Mas vai chegar um dia que você vai envelhecer e vão te crucificar. Você vai estender as mãos, e aí ele enfatizou, e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Você não quer ir. Você está falando que quer, mas não quer. E aí, se você for estudar um pouquinho, eu não sei se todos os irmãos sabem, o apóstolo Pedro foi crucificado. E quando ele foi para ser crucificado, ele lembrou. E ele falou assim, não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno, porque eu neguei o Senhor. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. É forte ou não é, irmão? É forte. Vira mais uma vez para alguém que está perto de você e fala assim, olha, carregue sua própria carga. A palavra de Deus diz, irmão, que cada um de nós haverá de prestar conta de si mesmo a Deus. Se você desistir, irmão, não adianta você querer pôr a culpa, não. Ah, eu desisti porque meu marido é enjoado demais. Eu desisti porque eu não tinha carro para ir para a igreja, não tinha moto, não tinha... irmão, eu desisti por causa disso, por causa daquilo outro, porque eu vi um escândalo, porque aconteceu isso, meu irmão. Seu negócio não é com o outro. Seu negócio não é com o que nega. Seu negócio não é com aquele que desiste. Seu negócio é consigo mesmo, irmão. Pedro ficou preocupado, o que vai ser de João? Ele falou, rapaz, eu se fosse você preocupava com alinhar você mesmo, porque o negócio vai estreitar. Quem aqui, irmão, crê de verdade que é filho de Deus, levanta a mão. Você é filho de Deus por quê? Pelos seus acertos? O tanto que você é bonitinho, santinho, cheirosinho de Jeová? Não. Você foi justificado, santificado pela graça e pela fé, você alcançou essas coisas aí. Amém? O preço quem pagou não foi você. Só que tem um negócio, irmão, a jornada é longa. Tem gente que quer ser crente, ele quer ser crente demais. Se você for crente demais, a Bíblia não manda você ser crente demais, não, irmão. Pastor manda ser crente demais, não manda. Porque o crente demais, ele vira legalista. Ele vive de aparência, na hipocrisia. Ninguém é santo assim não, irmão. Ninguém é crente assim não. Que não tem falha, que não tem erro. Que se torna uma pessoa antipática, enjoada, que ninguém suporta, que só fala de Bíblia, só fala de igreja, só fala, não, irmão, Deus, se Deus quisesse que você fosse um anjo, tinha feito ser anjo. Se Deus quisesse, irmão, que você fosse perfeito, Ele tinha feito ser assim. Deus quer que você pratique a sua fé. Amém ou não amém? Por que as pessoas desistem? Porque acham que quando ele vem para a igreja, ele é de crente, mas crente mesmo, Lucas, é crente. Aí se ele dá uma escorregadinha, ele já abandona tudo, larga tudo. Eu conheço muitos viados assim, né? O cara, se ele está crente, irmão, ele muda as roupas, sabe? Ele veste de outro jeito, ele fala de outro jeito, chega, fica enjoado e meloso. Ai, meu amado, ai, meu querido. Muda tudo o jeito de conversar. Ninguém suporta, meu irmão. Ele chega num lugar só desse jeito, essa gospelidade, né? É gospel demais. Aí ele abandona todo mundo, os parentes, ele já não vai em lugar nenhum, já não pega nem nada, já não toca nem nada. Que tipo de Jesusinho é esse aí, irmão? Porque nós somos cristãozinhos, né? Pessoas que representam Jesus. E aí eu fico vendo Jesus tem um comportamento um pouco diferente. Jesus nem se vestia diferente de ninguém.
Eles chegaram para prender Jesus. Jesus era igual aos outros, não sabia que era Jesus. Judas teve que dar um beijo em Jesus para saber quem que era Jesus, porque parecia todo mundo. Era um camarada comum, que às vezes estava sentado lá no meio das prostitutas, do pecador, do publicano, na mesma hora estava na casa dos religiosos, na mesma hora estava no meio da multidão. Esse é o Jesus, irmão, que nós pregamos o evangelho. Quem está aqui? Jesus te chamou, irmão, não é para ser igual ao mundo, mas é para estar no mundo. Não, quando eu era do mundo, quando eu era do mundo, você não é mais não? João 17. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, para vocês voltar para o mundo. Misericórdia, pastor. Às vezes é por isso que você não está ganhando alma, porque você saiu do mundo. Agora eu não sei onde você está vivendo. Qual que é a atmosfera, né? Que lugar que você está? Se você não está no mundo e não está no céu, você está onde, meu irmão? Que eu estou tentando entender. Você já ouviu isso aí? Quando eu era do mundo. Você virou o que agora? Mas todo mundo fala, não, irmão, a Bíblia fala diferente. Ó, João capítulo 17 aí. Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo de número 17, Evangelho de João, irmãos. Verso 15. Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus está orando. E ele fala assim: não peço que os tire. Uai, Jesus que falou que não é para tirar do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Você ficou crente, ficou besta. Vem para dentro da casa de Deus, não se mistura com ninguém, não vai em lugar nenhum, é só igreja, 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 segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Jesus não quer isso. Jesus quer você no meio da faculdade, lá no trabalho, na rua, tudo quanto é lugar, irmão. A igreja verdadeira está nos lugares, qualquer lugar. Você leva Jesus, irmão. No mundo tereis aflição, anjo. Viu? É no mundo que você vai ter aflição. Você não quer aflição, quer subir para uma atmosfera diferenciada. É no mundo, irmão. Nós fomos chamados para estar no mundo e fazer a diferença aqui. Amém ou não amém? Pedro falou, olha, Jesus falou para Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Ele estava preocupado com o outro. O que ia ser de João? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos e vou finalizar aqui. Cuida de ti mesmo. Você fica preocupado muito com os outros, você acaba rodando. Viu? Preocupado se o apóstolo lá é de Deus, se o fulano está orando, se Beltrano está pregando a verdade, e você está vivendo? E você está orando? E você está se moldando, está se cuidando? Ei, meu irmão, bate no peito assim e fala assim: meu negócio é com Jesus. A Bíblia fala claramente que cada um haverá de prestar contas de si mesmo a Deus. Não tem jeito, irmão. E aí, o que acontece? As pessoas se cansam, desistem, porque é longa a jornada. Eu falei agora, irmão, a jornada é? Então você não tem que ser crente demais. É o poder do todo dia, irmão. O segredo de permanecer na fé é até o fim. Nessa semana você é tão crente. Tem gente que vai para uns encontros, para umas conferências. Moço, o cara volta rotando língua estranha, tocando de roda. Um mês depois já está. Falei para os meninos aqui antes de começar o culto.
Vai viajar com a boiada. Hoje o Clésio não está aqui, né? O Clésio é um obreiro nosso aqui que já tocou muita boiada na estrada. Um dia ele contou uma história para mim. Agora você está tocando uma boiada na estrada, uma boiada, né? Você está montando o cavalinho aqui. Se você arrochar, vai viajar 60 dias, Joyce. 60 dias. Se você arrochar demais o cavalo nos primeiros dias, aí você mata o cavalinho, o bichinho não aguenta chegar lá não. Servir a Deus é mais ou menos por aí. Se você arrochar demais, você ficar muito acelerado demais, você não dá conta, irmão. Entenda o seguinte: se exige assim, se exija, mas exija de você aquilo que Deus já te deu. Você é perfeito? Não é. Tem algumas falhas na sua vida, meu irmão? Trabalha nessas falhas. Não desiste, não arreda o pé da casa de Deus, permanece, nem que vá arrastando, mas não sai da presença de Deus, porque não tem jeito de você trocar de Deus não, irmão. É pro resto da vida, a jornada é longa. O negócio não é, meu irmão, ser super-herói, o negócio é chegar lá. Chegar lá, no fim, irmão, e estar com Deus. É terminar a carreira. E o que eu quero dizer com isso é a mesma coisa que Jacó falou para Esaú. Você lembra que Jacó, irmão de Esaú, eles brigaram. Jacó fugiu, ficou muitos anos fora. Quando ele voltou, ele estava com medo do irmão ainda ter raiva dele, matar ele. Foi ou não foi? Aí ele foi mandando uns presentes na frente. Isso aí é, quando você tiver alguém que tá assim, meio brigado assim, vai mandando uns presentes, né? Faz igual Jacó. Jacó foi mandando uns negócios na frente, foi preparando um ambiente, com medo, falou, vou morrer. Aí chegou na hora de resolver o negócio, Esaú, meu irmão, e abraçou Jacó, e Jacó, eu imagino que ele ficou veaco, né? Ele falou, ele está me abraçando aqui, será? Né? E ele abraçou, meu irmão, que saudade, que bom que você voltou, vamos embora, porque Esaú não esperou nem chegar, irmão. A hora que ele viu que Jacó estava vindo, ele foi à frente, e aí Jacó falou, né, agora o bicho vai pegar. E aí chegou, Esaú desce do cavalo, abraça Jacó, beija Jacó, fala, meu irmão, que saudade, que bom que você voltou, não tem rancor, não tem nada, acabou, matou, vamos embora comigo? Jacó falou, pode ir, eu porém vou no passo das mulheres, das crianças e dos animais. O que Esaú queria? Que ele subisse no cavalo e fosse com ele logo, estava alegre demais. E Jacó teve uma percepção aqui, irmão. Jacó, olha isso aqui é muito forte, gente. Jacó falou assim, pode ir, meu irmão, vai na frente, daqui a pouco eu chego, porque se eu forçar o rebanho, pode ser que eles morram em um único dia, se acelerar eles aqui. Glória a Deus ou não? O que eu quero mostrar para os irmãos é que cada pessoa tem um ritmo. Amém ou não amém? O rebanho de Deus tem um ritmo. Deus não quer que você saia louco. Deus quer que você todos os dias avalie a si mesmo. Deus quer que todos os dias você ore. Orou quantas horas? 10 horas? Não, irmão, se você orou, ore à medida que Deus te deu. É na fé que Deus te deu. É no tamanho daquilo que Deus te entregou já, meu irmão. Que tamanho que é a sua oferta? Não, é do tamanho do que Deus te deu. Que tamanho que é? É do tamanho que Deus te deu. Fala para alguém que está do seu lado, sacode e fala assim, do tamanho que Deus te deu. Sua fé, sua perseverança. O que é terrível e destruidor na vida de uma pessoa, irmão? Quando ela não está fazendo nem o que Deus deu para ela. Ou seja, o conhecimento que Deus já te deu, você está usando? O tempo que Deus está te dando para você orar, você está orando? Eu acho que você podia curvar a cabeça comigo para nós orar.